Olá, pessoal, iremos falar sobre a ergonomia, certo? Então, a ergonomia no ambiente laboral. Então, aqui nós temos uma imagem, né? Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui uma imagem de uma colaboradora da área da saúde, né? Fazendo aqui exercícios. A gente, né, orienta também eles fazerem exercícios para melhorar também a circulação, certo? E embaixo tem os Simpsons aí em pé e o outro sentado. Eu vou falar primeiro sobre a postura em pé, né? Aqui tá aqui, né? Vamos retratar essa postura aqui em pé. Vamos supor que eles estejam trabalhando, né? A postura em pé. Então, essa postura em pé, muitas das vezes, ela tem sido justificada, né? Por considerar que nessa posição as curvaturas da coluna estejam em alinhamento correto. Mas às vezes a pessoa não está, você vê que eles estão um pouco mais para frente, né? Isso ocasiona danos, né? Na curvatura da coluna. E dessa forma, as pressões sobre os discos intervertebral, né? Do jeito que está aí, aquele que quando sai do lugar, a causa conhecida hérnia de disco, são os menores e na posição sentada, né? Então tem que ter muito cuidado nessa posição aí em pé, né? E já na sentada, nós estamos vendo isso aqui, né? A Simpson, né? E aqui a enfermeira, ela é uma posição que é uma das mais adotadas na questão do ambiente de trabalho, na escola, né? Nas atividades de lazer. Mas, porém, a questão da manutenção prolongada dessa posição, gente, ela vai ocasionar a adoção de posturas inadequadas e a sobrecarga, né, das estruturas dos sistemas musculoesqueléticos, do que, né, também pode acarretar dor e lesão na coluna lombar, né? Tem que ter cuidado sobre isso, certo? Então, a NR17 é uma NR, né? Então, fora a NR4, a NR5, a NR6, né? Eu tenho tem a SESMIT, a CIPA, a PCMO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nós temos a NR17, tem algumas NRs que a gente tem que dar uma lida, e uma das NRs é da ergonomia, né? Aqui você pode ver que está em risco a questão do transporte aqui desse material aqui, tá certo? Esse material aqui que eu estou aqui desse rapaz. Então, o derrubar, cair, né? Um risco, não está seguro. Gente, essa daqui também tem que ter muito cuidado, porque se for uma carga muito pesada, possa ser que, né, não suporte. Outra coisa, será que essa caixa é 100% segura para eles transportarem assim? Será que não vai cair o material? Então, o ideal é se tivesse, né, um transporte que levasse essa caixa, né, com rodas, né, tudo bem direitinho. E aqui é o peso bem acima, né, do limite, né, do empregado, né, para ele estar levando aqui, tá? Ergonomicamente ele está ficando, né? Tá aqui com posição inadequada, certo? Então, nós vamos lá. Então, saúde do trabalhador, né? Então, nós temos que orientar também a questão da ginástica laboral, apesar de a gente ter, né, profissionais mais habilitados, como professor de educação física. Quando não há, a gente pode orientar com atividades leves, como a gente está, né, vendo aqui na imagem, tá bom? Então, a ergonomia, definição, é a organização do trabalho em ambientes e a interação entre homens, as máquinas e os elementos que compõem o espaço, ok? Então, é para você ver, tá? Então, os tipos de riscos ergonômicos: trabalho pesado, postura incorreta, trabalho em turnos, principalmente os turnos do serviço noturno, certo? Repetitividade, ritmos excessivos, pressão explícita por produção, jornada de trabalho prolongada, trabalho sem pausa espontânea, postos, né, de trabalho mal projetado, ambiente de trabalho desconfortável, muito seco ou frio em excesso, quente, pouco iluminado, barulhento e, né, apertado, né? Então, esses aí são os tipos de riscos ergonômicos, certo? Então, nós temos o ato de espreguiçar, nós iremos trabalhar com articulação ombro-cotovelo, os grupos musculares são adutores do ombro e flexores do cotovelo, bíceps braquial. Nós temos a circundução, né, da cabeça, articulação coluna cervical, grupos musculares são os rotatores que nós iremos trabalhar. A extensão da cabeça, articulação coluna cervical, grupo muscular extensores, tá? Que nós iremos trabalhar. Extensão do punho, articulação do punho, grupos musculares extensores do punho.
nós temos, né, SACI, né, articulação joelho e tornozelo e os grupos musculares, os quadríceps, ok? Tem um programa de ergonomia, este programa visa a adaptação do trabalho e do seu ambiente ao trabalho. Os profissionais de saúde dos trabalhadores analisando as atividades laborais através da observação e dos questionamentos junto aos empregados, promove a saúde e previne problemas advindos do trabalho. As doenças consideradas como os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, antes denominada LE, né? Lesões por esforços repetitivos. Eu já até falei sobre isso, que a DORT ela aborda bem mais do que a LE, tá? Representa atualmente o maior agravo à saúde entre as doenças ocupacionais. Algumas empresas elas desenvolvem programas de prevenção com profissionais de educação física que retiram os trabalhadores da atividade com o objetivo de realizar exercícios de alongamento e de relaxamento. Então, programas de ergonomia elas podem ser avaliados com participação dos colaboradores em reuniões, os resultados das avaliações periódicas e de exames laboratoriais, da diminuição dos fatores nocivos, da doença compensada, da ausência da licença saúde, da diminuição da procura pelo serviço de saúde da empresa, certo? Então, aqui nós temos a posição errada e a posição certa, ok? Então, você pode ver que algumas coisas vão acontecer com o tempo, entre elas a torcicolo, entre elas câimbras, veias varicosas, pernas inchadas, certo? Entendeu? Então, se a posição for assim, ok? Então, quando os pés são apoiados, né? Descanso para os pés, tá? Então, tem que ter esse apoio dos pezinhos também, tá? Voltando aqui, também, tem que ter também a questão do, ergonomicamente, assim, ó, um ângulo de 90 graus, né? Com a questão do teclado, certo? Ok? Para você ter uma ideia, tá? Quando não tem a 90 graus, não tem condição, né? Então, tem que ter um apoio aqui com o ombro, certo? A cadeirinha, e essa cadeira não tem, ok? Então, só para vocês verem, né? O imposto tem que ser adaptado à curvatura da coluna, né? E esse aqui, o imposto não está sendo adaptado, tá certo? Vocês estão vendo, né? Então, tudo isso aqui, fora a dor de cabeça, né? Fadiga visual, olhos ressecados e prurido, né? Ocasiona olhos secos, né? Dependendo da iluminação. Então, tudo isso aqui é bem característico, né? Se for preciso ter uma telazinha, gente, no computador, não sei se você já viu, uma tela que não tenha reflexos, né? Que assim protege o olho do colaborador também, mas existe, tá? Então, a ergonomia, eu coloquei aqui para vocês até a questão do teclado, né? É bem interessante isso aqui. Quando a gente vai pesquisar, a gente acha muita coisa. Então, o teclado, o correto, né? Seria esse aqui, ó, por incrível que pareça, né? Então, esse tipo de teclado aqui, ele é mais crítico, né? Esse daqui é o correto, o teclado dividido, né? Bem interessante, né? Isso me fez até perceber que nas empresas praticamente não se tem esse teclado, né? A questão do teclado, né? A inclinação reversa é bem interessante, certo? Já o teclado sem apoio de mãos permite posturas incorretas, ok? Olha só que interessante, né? É para você que não sabia. Então, a lesão por esforço repetitivo causa grandes prejuízos para os trabalhadores e para, né, as empresas. Algumas das atividades que podem ser atingidas pela LE são os profissionais de saúde, caixas de banco, de supermercado, digitadores, telefonistas e pessoal de teleatendimento, trabalhadores de linha de montagem e produção e demais atividades que exigem esforços repetitivos e manutenção prolongada, né, de posturas. Então, aqui, só repetindo tá, o porquê dessa posição, certo? E aqui está dizendo mais ou menos a distância, de 45 a 70 centímetros da tela do computador, certo? Então, aqui, quando a pessoa trabalha em pé, qual é a questão do trabalho com precisão, né? A bancada assim correta para a pessoa, tá? Então, até se a pessoa estiver engomando, um exemplo, você entender que ela tem que ser alta, né? A pia de ela lavar os pratos, né? Também tem que ser alta, certo? Nada baixa.
Então, no caso aí, já fica um trabalho pesado, né? Até o ato de você pegar algum objeto, uma caixa, qualquer carga, né? Olha a técnica que você pega. Eu vou estar esforçando essa musculatura, né? A técnica errada é a técnica correta, de você baixar, né? Com as pernas, né? As duas ao mesmo tempo, né? E não só as costas, certo? Você baixar, levantar, ficar de cócoras, né? E aqui tá errado, né? Eu acabo, né, prejudicando a coluna. Então, olha só, até na hora de você trabalhar também pelo celular, né? Home office, também é o correto e o errado, um exemplo, certo? Então, olha só, até a questão da ergonomia, certo? Então, é bem interessante quando a gente começa a estudar. Então, como você está sentado nesse momento? Como é que você está sentado neste momento assistindo a minha aula? Será que está confortável? Sente alguma dor ou incômodo nas costas, nos braços ou nas pernas, né? Qual foi a última vez que você levantou e fez, né, um alongamento, né? Então, no mundo, a má postura ou postura inadequada ao trabalho ainda causa a maioria dos problemas de saúde que ocorrem nas empresas. Sem percebermos, ok? Essa falta de atenção, o corpo acaba provocando as doenças ocupacionais reconhecidas como dores, certo? Ou lesão por esforço repetitivo. Mas ninguém quer que isso aconteça, certo? Por isso, vamos apresentar algumas dicas e orientações para estimular a qualidade de vida do ambiente de trabalho, valorizando o conforto, segurança e desempenho eficiente de todos. E para começar, precisa entender um pouco mais sobre o problema. Essas doenças são causadas inicialmente por 3 fatores: o uso repetitivo ou forçado dos grupos musculares, posturas inadequadas ou não ergonômicas, e fatores adicionais como frio ou estresse emocional. Basicamente, a doença funciona assim: sem os devidos cuidados e atenção ao corpo causados diariamente, agressões repetitivas, né? Então, aos nossos tendões, fáscias, músculos, ligamentos e nervos de forma conjunta horizontal. Essas agressões repetidas acabam excedendo a capacidade de recuperação do tecido lesado, que sem a adequada cicatrização provoca o ciclo vicioso da doença. Ou seja, o corpo sem o tempo adequado para a recuperação acaba sobrecarregado, né? Resultando nessas lesões que são degenerativas e cumulativas. Normalmente o corpo avisa quando isso está acontecendo, através de sintomas como desconforto, algum tipo de dor, incômodo ou sensação, né, de cansaço. É preciso prestar atenção ao corpo e saber respeitar as necessidades. Para isso existe a ergonomia. Então, a ergonomia é a ciência que nos ajuda a adaptar o ambiente de trabalho ao corpo humano e vice-versa. Então, esse objetivo principal é preservar a integridade física, conforto e bem-estar de todos. E hoje eu estou ficando por aqui e espero ter ajudado vocês um pouquinho sobre a questão da aula de ergonomia, tá? Um forte abraço a todos.